A amônia como combustível marítimo. O transporte marítimo desempenha um papel central no cenário global, sendo fundamental para o transporte de bens e matérias-primas. Segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, mais de 80% do comércio global é conduzido por navios, contribuindo para quase 3% das emissões totais de gases de efeito estufa em todo o mundo. Além disso, o relatório destaca que, em um período de apenas 10 anos, houve um aumento de 20% nas emissões marítimas. Assim, devido aos combustíveis utilizados atualmente, esta indústria contribui amplamente para as emissões de gases de efeito estufa. Examinando os dados da tabela de emissões de gases provenientes do transporte marítimo em 2019, podemos notar a distribuição global das emissões em termos de porcentagem, com ênfase na emissão de óxido de nitrogênio, que representa quase 21% das emissões globais totais desse óxido. Diante desse cenário, o que fazer? A IMO, Organização Marítima Internacional, tem implementado uma rigorosa legislação para controlar e mitigar as emissões navais. Dessa forma, duas opções são viáveis. Ou os navios devem possuir mecanismos para controlar sua emissão, ou devem usar um combustível alternativo que não carboniza o sistema. De modo geral, uma alternativa viável aos combustíveis convencionais é o uso de hidrogênio puro. No entanto, devido aos desafios financeiros e logísticos associados ao hidrogênio, houve um aumento na pesquisa sobre a utilização de amônia como substituto, uma vez que a amônia é uma excelente forma de armazenar e transportar hidrogênio. Assim, a amônia se destaca como uma opção de combustível alternativo que não emite carbono ou enxofre, cumprindo as regulamentações de redução de CO2 da IMO e também a estratégia para gases de efeito estufa e os limites de enxofre estabelecidos. Quando consideramos as características e vantagens da amônia, podemos destacar principalmente três aspectos. Baixas emissões de carbono. A queima de amônia não resulta em emissões diretas de dióxido de carbono devido à ausência de carbono em sua composição. Alta densidade energética. A amônia possui uma densidade energética relativamente elevada em comparação com outros combustíveis de emissão zero, como o hidrogênio. Infraestrutura pré-existente. A amônia já é produzida e transportada globalmente para fins industriais, o que significa que essa infraestrutura existente pode ser potencialmente adaptada para uso marítimo. Já ao se pensar nos desafios, novamente consideramos três principais. Segurança. A amônia é tóxica e requer procedimentos de armazenamento rigorosos para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. Esta pode apresentar um impacto negativo no ambiente aquático, embora tais riscos sejam considerados baixos devido à grande diferença entre a temperatura de saturação da amônia e a temperatura da água. Manuseio. A amônia é tóxica e altamente reativa com determinados materiais. Procedimentos de manuseio especializados e medidas de segurança são necessárias para garantir seu uso seguro. Emissão de óxidos. A utilização da amônia libera óxidos de nitrogênio, que reagem para formar poluição atmosférica e chuva ácida, o que requer tecnologias de controle de emissões ambientais. Para considerar as perspectivas futuras da utilização da amônia como combustível marítimo, destacam-se os seguintes pontos de importância. Amônia verde. A produção de amônia a partir de hidrogênio, obtido por meio de fontes renováveis, tem o potencial de transformar a amônia em uma opção de combustível totalmente livre de carbono. Integração com tecnologias de captura de carbono. A amônia pode ser empregada em sistemas de captura e armazenamento de carbono, contribuindo para reduzir ainda mais as emissões líquidas de carbono na indústria marítima. Colaboração internacional. A cooperação entre países, empresas e organizações desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento e na acessibilidade da amônia como combustível marítimo. Esses elementos indicam um caminho promissor para um futuro mais sustentável no setor de transporte marítimo, alinhado com os esforços globais para combater as mudanças climáticas. Em conclusão, quando se trata da amônia, ela emerge como uma alternativa altamente promissora para o transporte marítimo. Caracteriza-se por ser uma fonte de energia livre de carbono e enxofre, resultando em emissões praticamente inexistentes de CO2, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e partículas finas durante o processo de combustão. É importante notar que, embora ocorram emissões ao utilizar amônia em motores diesel convencionais, o uso de um combustível auxiliar pode reduzir drasticamente essas emissões.